A paz, amadas, tudo bem com vocês? Como foi aí o final de semana de vocês? Espero que final de semana abençoado. Agora estamos aqui nessa semana, amém? Para dar continuidade ao nosso estudo, Memórias do Casulo. Eu espero que o vídeo anterior tenha falado com você, amém? Fico feliz porque algumas de vocês compartilharam sobre o vídeo, que o vídeo foi uma bênção, amém? E isso me deixa muito feliz porque esse é o propósito, que nós venhamos sentar na mesa com o Senhor e juntas para nos alimentar da palavra de Deus, para ter um relacionamento com Deus. Eu já tô aqui com meu cafezinho na mesa, amém? Com o Senhor, com a palavra de Deus e com vocês aí. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, amém? Então, no vídeo anterior nós falamos sobre a identidade, que você não é uma largata, amém? Que você não é órfã, mas que você é filha de Deus, que o projeto do Senhor para sua vida, o propósito do Senhor para sua vida é que você seja uma borboleta, é que você venha ir para lugares altos, viver o propósito que o Senhor tem para você, porque a palavra do Senhor fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então Ele tem lugares altos para nós, porque a palavra dele fala que os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos que o nosso, amém? Então, primeiramente, a sua identidade é de filha, amém? Nesses dias, o Senhor tem levantado, amém? Os seus fundamentos, né? O fundamento fala da base, né? Fala da essência, porque um dos significados da palavra essência que nós tanto muitas vezes cantamos significa base e fundamento. Então, o Senhor tem levantado neste tempo, né? Os fundamentos, a essência, a base, né? Do Evangelho nas nossas vidas, né? E essa base, né? Aquilo que faz parte dessa base, desse fundamento, dessa estrutura, né? Que para algo ser levantado, edificado, construído, crescer, precisa ter uma base, né? E uma dessas coisas, desse fundamento, né? É nós sabermos a nossa identidade, quem nós somos em Deus, amém? Que Ele tem um projeto na nossa vida, né? Para que nós venhamos não ser largata, né? Mas que nós venhamos ser uma borboleta, né? E viver o propósito que Ele tem para nós. Então, este é um tempo de mesa, né? Como eu tenho falado aqui, esse tempo de mesa é um tempo onde o Senhor quer levantar, né? Quer restaurar os fundamentos dele na nossa vida, a base, né? Que é do Evangelho, a base da construção do Senhor em nós, né? Então, que esse tempo de mesa seja isso na sua vida, seja um levantar, um restaurar desses fundamentos. A palavra do Senhor fala lá em Isaías que o Senhor ele vai levantar os reparadores de brecha, né? Aqueles que vão levantar os fundamentos. Então, que eu seja e que você, mulher, você que está assistindo esse vídeo, seja nesse tempo, né? Aquela que vai levantar os fundamentos na sua vida, na sua casa, ao seu redor. Que você seja essa reparadora de brecha. E um dos significados de reparador de brecha é aquele que traz o funcionamento, aquele que faz funcionar novamente aquilo que sofreu um dano. Então, o Senhor está nos chamando, amém? Nesse tempo, para que nós venhamos trazer o funcionamento na nossa vida, na nossa casa, daquilo que sofreu um dano, dos fundamentos do Senhor da nossa vida, os fundamentos que é a nossa vida com Deus, que é a mesa, né? Que é uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de santidade, uma vida de fé, uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida com os dons do Espírito. Amém? Esses são os fundamentos do Senhor. E dentro disso está a nossa identidade. Amém? Eu espero que você tenha entendido isso no vídeo anterior. Amém? Que é a sua identidade de filha de Deus. E hoje, né, nós vamos falar sobre o casulo. Nós vamos começar a falar sobre o casulo. O que é o casulo? Né? O casulo é o ambiente onde a largata, né,
ela se transforma em borboleta. Então, o casulo, ele é um processo. Porque o processo é aquilo que nos transforma. Eu falei no vídeo anterior que você tem que começar a ver o processo como algo bom. Amém? Que há poder e a beleza no processo. Amém? Mas nós só conseguimos ver isso estando na mesa com o Senhor, nos alimentando da palavra de Deus, né, tendo um relacionamento com o Senhor. Por quê? O propósito do processo, nós vemos isso através da largata, né, que é a criação de Deus, né? E eu falo que o natural aponta para o espiritual. Amém? Então, nós precisamos discernir. E eu sei que você é uma mulher que caminha no espírito, então discerne as coisas do espírito. Amém? Então, o processo, né, é onde acontece essa transformação da lagarta para borboleta. Então, eu quero trazer aqui para nós que o casulo é o processo, né? O casulo é esse ambiente, né, onde a lagarta vai ser transformada. E não é da noite pro dia, né? Seria bom, né, se a gente entregasse a nossa vida ao Senhor e naquele momento nós fôssemos totalmente transformadas, a nossa alma, né, fosse transformada, né, a nossa natureza pecaminosa não estivesse mais aqui, né? Mas é isso que acontece, né? Graças a Deus que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, vem habitar em nós. Amém? Nós não estamos mais sozinhas nesse processo de transformação. Nós não estamos mais sozinhas. Amém? E assim como a lagarta, ela precisa, né, decidir entrar no casulo nesse processo doloroso para que ela se torne uma borboleta, para que ela tenha um outro destino. Porque se ela continuar sendo lagarta, ela vai ter um destino, ser esmagada. Mas se ela, né, escolher entrar no casulo, mesmo que seja doloroso, né, o destino dela vai ser outro. Ela vai ser uma borboleta, né, ela vai voar. Então, como eu falei no vídeo anterior, a escolha é nossa. Amém? E a nossa vida é feita de processos, né? Porque o propósito do Senhor é que nós venhamos ser transformadas. É por isso que o Espírito de Deus habita em nós, para que nós venhamos ser transformadas, porque por nós mesmos nós nunca vamos conseguir pelo nosso esforço. Amém? Mas é através do Espírito de Deus. Então essa transformação não é de um dia para o outro. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito vem habitar em nós, né? E Ele é o nosso ajudador, auxiliador para essa transformação. Mesma coisa a lagarta. Não é do dia para o outro. Tem um tempo certo, né, para que a lagarta se transforme em borboleta. E o que a lagarta precisa fazer? Ela só precisa ir rastejando para dentro do casulo, né? Ela só precisa entrar lá dentro. E é aquele processo, o próprio Deus, né, o Criador, é que faz com que a lagarta seja desconstruída e se transforme em borboleta. Então, deixa eu falar para você. Você precisa entrar no casulo. Você só precisa se submeter ao processo. Porque é o Senhor que fará obra em você. É o Senhor que trará essa transformação em você. A cada dia no processo. Então, o casulo é este lugar de processo. Eu não sei se você está me assistindo, se você está no processo. Então, se alegre. É possível se alegrar no processo. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós estamos na mesa com o Senhor, quando nós temos um relacionamento com Deus. Eu falei no vídeo que nós temos, né, o propósito primário e secundário. O primário é o propósito que você tem um relacionamento com Deus. E o secundário é aquilo que o Senhor fará a partir de você. Amém? Então, quando você está passando por um processo, você está passando, eu tenho os meus processos, você consegue ver beleza, você consegue se alegrar. Por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus. Só tendo um relacionamento com Deus, você vai conseguir ver beleza, você vai conseguir ser transformada neste processo. Amém? Porque, querida, esse processo, ele não veio para te matar, te destruir. Ele não veio. Esse processo não veio para te deformar, mas veio para te transformar. Amém? Não deixe com que este processo te deforme, te destrua. Amém? Mas deixe com que este processo que você está passando te transforme. Amém?
que você... A lagarta entra ali no casulo, mas quando ela sai, ela não é mais uma lagarta, é uma borboleta. Então, que ao sair deste processo, as pessoas olhem para você e não vejam mais a pessoa que você era, né? Mas vejam uma nova pessoa. Então, não deixe que esse processo te torne, né? Me veio aqui a história de Noemi. Não deixe que este processo transforme a sua identidade, porque Noemi deixou com que aquele processo que ela passou, né, transformasse a identidade dela em Mara, com que ela se tornasse uma mulher amarga, né? Mas Ruth também passou por um processo de perca, de luto, mas ela continuou sendo Ruth. Amém? Então, no Senhor, tendo um relacionamento com Deus na mesa, nós conseguimos passar pelo processo, né? E não deixar com que o processo venha nos deformar a nossa identidade de filha de Deus. Mas no processo nós conseguimos ser transformadas quando nós temos um relacionamento com Ele. Amém? Então não é da noite pro dia, né? A gente costuma admirar a beleza da borboleta e o voo dela, mas ninguém imagina o quão doloroso, longo, solitário e silencioso foi o processo que ela passou até criar asas, né, em direção ao propósito dela. Então, ninguém imagina, né? Nós só vemos a borboleta, né? Eu falo por mim. Nós só vemos a borboleta, mas nós não imaginamos o processo que ela passou, né? Então, talvez você esteja olhando aí pra você mesmo e falar, é verdade, né? Ninguém vê a minha história, né? O que eu passei. E é lindo, né? É lindo quando nós vivemos isso, né? Que os nossos processos nos transformaram, que nós não somos mais as mesmas. E se você está passando por um processo, é isso que o processo faz na nossa vida, nos transforma, né? Então, nós olhamos para a borboleta e imaginamos o processo que ela passou. Porque o casulo é este lugar. É este lugar solitário, porque lá dentro do casulo só fica uma lagarta, né? Então é solitário, é apertado, né? É escondido, é escuro, né? É doloroso, com certeza, porque a lagarta ela tem uma estrutura. E aí o que acontece? Toda aquela estrutura dela é desconstruída, né? Ela vai perdendo toda a estrutura que ela tem. É como se um ácido, né? Viesse um ácido, né? Eu fiz uma pesquisa e ela fosse toda desconstruída. Então imagine a dor que ela não sofre, né? E aí depois ela começa a ser transformada, começa a vir, né, as asas, né, toda a estrutura para que ela seja uma borboleta. Então é um processo doloroso. Eu estou falando que não é. Você já passou por processo, eu também, a gente passa, é doloroso. Né? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhas, né? Mas o processo é assim, né? Não adianta você querer que as pessoas, né, passem com você. Muitas vezes as pessoas te entendam que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Uma coisa que Deus tem falado comigo, não se ofenda no seu processo, não se ofenda com o seu processo. Sabe por que eu tô passando por isso, né? Não se ofenda com as pessoas no seu processo. As pessoas não me entendem, né? Estou sozinha. Não se ofenda, porque o processo é assim. O processo é um lugar de solidão, né? Mas você não está sozinha. Porque a principal pessoa que tem que estar com você no processo que é o Senhor. Porque é Ele que está te transformando. Então você não está sozinha. Amém? Você só precisa entender o que é esse casulo, o que é esse processo. Então este lugar solitário, né? Este lugar doloroso, esse lugar desconfortável, com certeza ali, né, a lagarta fica ali dentro, é desconfortável, né? É onde há uma desconstrução, é onde o Senhor vai arrancando coisas de dentro de nós, né? Mas eu acho tremendo que lá no Salmo diz, né, que aquele que habita no esconderijo, né? E a lagarta, ela está escondida. Então aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então, quando esse processo, né, de esconderijo, porque o processo é um lugar que o Senhor nos esconde, né? Nós podemos estar escondidas das pessoas, né? Escondidas de lugares, mas nós não estamos escondidas de Deus. O Senhor está nos vendo, né?
É como eu falei no vídeo anterior, parece até que a lagarta tá morta, né? Mas não, ela não está morta. Porque é algo de dentro para fora. Amém? E eu achei muito interessante que fala aqui que não existem milagres exteriores sem processos interiores. É um milagre. O que acontece com a lagarta, com a borboleta, é um milagre. A gente nunca vai imaginar que de uma lagarta vai ser uma borboleta, é um milagre. Então, milagres exteriores, que a gente muitas vezes olha e busca ao nosso redor, vai acontecer a partir de processos interiores, a partir da transformação dentro de nós. Então, creia nisso. Talvez você tenha orado por um milagre de Deus, mas o Senhor está te chamando para um processo, né? Nós oramos por um milagre, a gente quer, né, que o Senhor fale sim e faça. Mas o Senhor está te convidando, você quer um milagre? Mas eu tenho um processo para você. Eu tenho um milagre para sua vida, mas eu tenho um processo para você. Amém? Eu acho interessante uma frase que diz que Deus, ele não nos dá um milagre para aquilo que é um processo, né? Não adianta a gente pedir oração, orar, não adianta, né? Tem coisas que sim, né? Que o Senhor faz, né? Imediatamente, que não seja um processo, uma intervenção divina. Mas tem coisas que nós precisamos entender, que nós estamos orando, pedindo milagre, e o Senhor não vai fazer. O Senhor, ele vai, né, nos chamar para um processo, para um casulo. Porque a partir daí, né, ele vai operar o milagre. A partir da nossa transformação, ele vai operar o milagre. Amém? Então, você precisa entender o que é o casulo, né? Você precisa entender o que é o processo. Amém? Então, a beleza no processo, a poder no processo. A beleza do quê? De uma lagarta que se transforma em borboleta, né? A poder, né? Nisso, amém? A poder, porque o casulo nos transforma, amém? É não deixar com que o processo te deforme a sua identidade, mas te transforme, amém? Então, o casulo, como eu falei, ele é um lugar solitário, né? A gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente quer que as pessoas entendam, né? Ai, as pessoas não passam comigo, não choram comigo, eu já passei por isso. Mas é um processo, né? Você tem que passar e saber que Deus está com você, porque você está escondida, né? Porque é Deus que nos leva, né, a passar pelo processo. Amém? Assim como Jesus foi levado ao Espírito pelo deserto. Não foi ele, foi o Espírito que o conduziu. Né? Então, nós somos levados aos processos de Deus, porque o Senhor quer nos transformar. Amém? Para que a gente viva o propósito que Ele tem para nós, para que a gente viva os lugares altos que Ele tem para nós. Então, você está escondida em Deus. Ele está com você. Amém? Porque dessa maneira você não vai se ofender com o seu processo. Você não vai se ofender com as pessoas. Amém? Então, o casulo parece um lugar de morte, né? Como eu falei, parece ali que a lagarta tá morta. Mas não. É um lugar de encontro com o Senhor. O casulo é este lugar de encontro com o Senhor. Você está ali escondida, né? Eu gosto muito porque, se a gente olhar, né? A natureza, né? A criação manifesta o Criador, né? E tudo fala conosco, o Senhor fala conosco, né? E se nós olharmos a estação onde a raiz, né? Ela começa a se aprofundar, ela encontra as águas, né? As fontes, é no inverno. Né? Nas outras estações, não. Né? A gente vê no verão, na primavera, é a estação do quê? Ali da beleza exterior, que ela tem muitas folhas, muitos frutos. Aí vem o outono, onde ela perde, né? Ela esvazia das folhas, dos frutos, né? Porque ela precisa colocar toda essa guardar essa energia para o inverno. Porque no inverno ela vai aprofundar as raízes dela, né? Ela vai aprofundar. E a gente não vê. A gente não vê esse processo. É um processo escondido. Pega essa chave. Essa chave, essa revelação. Usa essa chave na sua vida. É um processo escondido. Ninguém tá vendo. Mas algo
tremendo está acontecendo. E só vai se ver isso na próxima estação, depois do inverno, né? E ali no inverno é onde a raiz dela se aprofunda, se aprofunda, se aprofunda e encontra essas águas. Então é a mesma coisa, né? Aqui, o casulo ele é um lugar de aparentemente morte. Tá acontecendo nada, né? Tá ali escondido. É igual as raízes. Parece que no inverno as árvores estão mortas. Se você já viu, olho para árvores no inverno. Parece que elas estão mortas. Não tem folha, não tem fruta, tá seca. Parece que não tá acontecendo nada. Mas não é verdade, é a mesma coisa o casulo. Parece que a lagarta tá morta lá dentro. Mas não. A lagarta está sendo transformada, né? E aqui nós vemos o quê? Que é um encontro, né? A lagarta ele está tendo um encontro, né? De transformação. E a mesma coisa a raiz. A raiz é onde ela começa a aprofundar, é onde ela encontra as águas. E quem são essas águas? Essas águas são o Espírito de Deus, essas águas é a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Há poder no processo. Há poder no casulo. Há poder neste lugar onde Deus nos esconde. É um lugar onde nós nos encontramos com as águas, nos encontramos com o Senhor, com o Espírito de Deus, com a palavra, nós temos experiência. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É nesse lugar escondido, no processo, que nós somos transformadas. Amém? Quero que você entenda isso. Então, o casulo não é lugar de morte, é um casulo de encontro com o Senhor. Então, a forma como você lida com o casulo vai determinar se o seu processo ele vai demorar, ele vai ser lento, vai se prolongar, ou se ele vai se acelerar. Isso vai depender do quê? Do meu posicionamento no meu processo. Então, qual é a forma que você tem se posicionado no seu processo? Qual é a resposta que você tem dado no seu processo? Se você se ofender com o seu processo, com as pessoas, isso vai prolongar o seu processo. A lagarta, ela tem um tempo determinado para ficar no casulo, porque se ela ficar mais tempo, ela morre. Ela morre dentro do casulo. E a mesma coisa as raízes. Ela começa a aprofundar, a tocar. Muita água, não sei se você sabe disso, mas muita água apodrece. Você rega uma planta, né, muito, ela apodrece. A raiz apodrece. Então ela tem ali os dias certos para molhar. Então tem um tempo certo. Então a forma como nós nos posicionamos no nosso processo, né, que nós entendemos, né, através da mesa, do relacionamento com Deus, da palavra, né, o propósito do nosso processo, né, dessa transformação, né, daquilo que nós precisamos mudar, isso vai prolongar ou vai acelerar o nosso processo. Amém? Então, o casulo, ele vai nos dar autoridade para testemunhar. Amém? Eu já passei por isso, creio que você também já passou. Então, toda autoridade que nós vamos, né, ter para testemunhar vai ser de acordo com como nós lidamos, né, com o nosso casulo, com o nosso processo, né? Então, o Senhor, esse processo, esse casulo na sua vida vai se transformar no testemunho. Mas vai depender, né? A gente fala testemunho ou testemunho do que Deus fez, né, na sua vida, né? Eu falo por mim. O processo que eu passei de quase 5 anos, um casulo, né? De espera, de engravidar, né? E eu falo que mais do que, né, a promessa que o Senhor cumpriu na minha vida, o milagre que Ele fez, né, de ter me feito gerar, foi a transformação que o Senhor fez dentro de mim. Eu posso te dizer com toda certeza que o casulo foi um lugar de transformação na minha vida. Amém? E só em Deus eu consegui ver a beleza e o poder do processo. Porque o processo ele vem com potencial, ele vem com potencial se você não estiver, o seu fundamento, a sua vida estiver firmada na rocha, no Senhor, as suas raízes, né, não estiver sendo aprofundadas no Senhor, né, no Espírito de Deus, na palavra,
você vai deixar com que o processo te adoeça, com que o processo te fira, né? Com que o processo te, né? Você pensa que Deus está te punindo, né? Deus está me punindo, por isso que eu estou passando por isso, né? Você vai deixar com que o inimigo distorça, né? Deforme, né? O propósito que Deus tem no processo na sua vida. Amém? Então, o processo, ele se torna, né, um testemunho. Mais o que Deus pode fazer exteriormente nos dá, mas o que o Senhor quer fazer aqui dentro. Porque o Senhor, ele quer a nossa vida, o nosso coração. Amém? É isso que ele quer. Para a eternidade. Amém? Então, esse é o propósito do Senhor na nossa vida, né? Ele quer o nosso coração. É por isso que ele quer nos transformar. Amém? Para que naquele dia nós vamos estar diante dele. Amém? Então, o processo se transforma em testemunho. Mas aceitar esse tempo de crescimento e desenvolvimento, ele é crucial, né? É crucial. Amém? É essencial. É inevitável esse tempo de processo de casulo na sua vida. Onde você vai crescer, onde você vai se desenvolver, assim como a lagarta. Amém? A dor do processo nunca será maior que o seu propósito. Nunca. Nunca vai ser maior. Às vezes você até acha que é maior. Fala, não tô suportando essa dor, esse processo. Meu Deus. Parece que vai ser maior, mas não vai ser. Amém? Não vai ser. O Senhor está com você nesse processo. Você vai suportar. Amém? Não aborte o seu processo. Eu já ouvi uma história que estava ali uma lagarta, né, se transformando em borboleta. A asinha dela estava saindo para fora e um homem veio com uma tesoura e cortou aquele casulo. E o que aconteceu com aquela lagarta? Ela caiu no chão, ela ainda, né, estava quase uma borboleta, ela morreu. Então não aborte o seu processo. Amém? Foi o que eu falei. Não prolongue através da sua falta de posicionamento e também não antecipe. Amém? Então não aborte o seu processo. Ah, não tô suportando, tô aguentando meu processo. Não faça isso, não aborte o seu processo. Você sabe qual é o seu processo. Você sabe aquilo que o Senhor quer transformar em você através disso. Amém? Então muitas vezes a gente quer que Deus transforme as coisas, as situações, mas Deus está falando assim, não. Eu quero transformar você a partir disso. Amém? Porque o Senhor sabe como trabalha em nós, porque Ele é nosso Pai. Amém? Nós somos as suas filhas. Essa frase é tremenda. Casulo vivido, voo liberado e destino alcançado. Então, viva o seu casulo, viva o seu processo. Porque através disso, o seu voo vai ser liberado. O seu destino vai ser alcançado, o propósito para a sua vida. Deus, Ele vai fazer você viver. Amém? Então, esse processo, Deus não permitiu esse processo para você te punir, não. É o contrário. Amém? Deus permitiu esse processo na sua vida, porque Ele quer te transformar, porque Ele tem algo grande, maravilhoso, lindo para a sua vida. Amém? E dentro disso, eu queria trazer aqui para nós rapidamente 2 palavras que o Senhor tem falado comigo neste tempo. Amém? Que o Senhor tem ministrado na minha vida e eu quero compartilhar esse pão aqui na mesa com vocês. Amém? Eu quero falar para vocês que não fuja do casulo. Não fuja. Amém? Nós vamos ser tentadas a fugir do casulo, a fugir do processo. Amém? Mas não fuja do casulo. Nós vemos na palavra que quando o povo saiu ali do Egito, o Senhor não levou eles pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais longo. Amém? Então, muitas vezes nós achamos que nosso processo está longo demais, né? Ai, tô esperando já há muito tempo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Porque se o povo, eles fossem pelo caminho mais curto, eles iriam se deparar com inimigos, com guerra, né? E não iriam saber, né? Guerrear, como lidar. Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? Se nosso processo está longo, né? Às vezes para você tá longo. Para mim foi quase 5 anos, mas para Deus 1000 anos é um dia, né? Então a conta de Deus é diferente da nossa. E Ele sabe do tempo certo. Amém? Como diz lá em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas.
Então, não fuja do seu processo. Não sei se você está querendo fugir, mas não fuja. Eu queria trazer aqui para nós a palavra de Agar. Né? Nós conhecemos a palavra de Agar. Agar, ela estava vivendo um processo, né? Porque, como eu falei, processo é esse lugar o quê? Doloroso, desconfortável, né? Processo muitas vezes vai ser um lugar de conflito com alguém, né? Vai ser um lugar de crise, né? De crise na sua casa, na sua família, né? Às vezes lugar de conflitos dentro de você, nos seus sentimentos, né? Da sua alma, do seu espírito. E aqui diz que Agar, ela estava vivendo, né? Um conflito, né? Ali com a sua senhora Sara, né? E ali diz que Agar foge. Agar fugiu, né? E eu acho tremendo que quando Agar foge, o anjo encontra ela e o anjo fala assim pra ela: de onde você vem, pra onde você vai? E aí ela fala, aí ela explica pra ele que ela fugiu, né? Ali os argumentos dela, né? E o anjo fala o que pra ela? Volta. Meu Deus. Talvez você não ia querer ouvir isso, né? Nós estamos passando por um processo, algo dolorido, desconfortável, um conflito. E a gente quer, né? A gente quer, né? Não, você tá certa, né? Isso mesmo, né? Foge desse processo. Isso é muito difícil, né? Não precisa você mudar isso, né? Não precisa. E aí o anjo fala o que pra ela? Volta, né? O anjo, né? Ela se explicou ali pro anjo, né? O que estava acontecendo. Mas o anjo falou pra ela: volta. Então é isso que o Senhor tem falado comigo neste tempo. Não fuja do seu processo. Nós vamos querer fugir. Nós sempre vamos querer fugir, né? Daquilo que é desconfortável, doloroso. Quando nós estamos sentindo sozinha. Nós vamos querer fugir de lugares, de pessoas, de situações. Não fuja do seu processo. Porque ela tinha a justificativa dela, né? Ali, diante daquele processo que ela estava vivendo, aquela situação, né? E ela quis fugir. Mas o anjo falou o que pra ela? Não, não é pra você fugir. Porque o Senhor, ele nunca vai, né? Ele nunca vai respaldar um lugar de fuga. Ele nunca vai nos respaldar quando a gente quer fugir de um processo. Então, eu não sei se você está querendo fugir de um processo, se você tem fugido, mas volta. Volta para o seu processo. Volta para esse lugar, para esse ambiente de transformação que o Senhor está usando para te transformar. Não se ofenda com as pessoas. Não se ofenda com o seu processo. Porque se nós temos lá na frente, Deus permite com que Agar vá embora através da vida de Sara. Porque Deus fala para Abraão: ó, boa é a palavra de Sara. Libera Agar. E Agar vai embora. Então olha a diferença. Olha a diferença que quando Agar estava no processo, ela fugiu, Deus falou para ela: volta. Volta. Porque processo não é lugar de fuga, né? Processo vivido, propósito alcançado, né? E ali, quando Agar vive o processo dela, né? Aquele conflito, Deus mesmo a libera, né? Deus mesmo libera ela para ver o propósito dela e do filho dela. Então eu quero falar para você: não fuja do seu processo. Porque quando o seu processo tiver concluído, né, o propósito do seu processo tiver acontecido, Deus que vai te liberar. Deus que vai te liberar. Amém? Você entende isso? Porque quando a largata, ela já tá ali, ela cumpriu o propósito dela no casulo, ela foi transformada, ela é liberada do casulo. A mesma coisa a árvore, né? Quando ali as raízes se aprofundou, tocou as águas ali, ela começa o quê? Vir para fora, né? Começa a vir para fora ali, né? As folhas, os frutos. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá vendo o processo? Não fuja dele. Não fuja desse processo, mesmo que seja dolorido, desconfortável. Não fuja de ambiente, pessoas. Não fuja, deixa o Senhor transformar, né? O casulo, o processo, muitas vezes é um lugar de confronto. Vai nos confrontar, vai, né, tocar na nossa ferida, né? Mas o processo ele dói, mas o propósito cura. Amém? Então não fuja. Porque quando você tiver cumprido o seu propósito, quando você tiver cumprido o seu propósito, né? O propósito do seu processo, quando você estiver transformada, Deus ele vai te liberar. Amém?
Então, eu quero que você entenda isso hoje. Não fuja. Amém? Não fuja do seu processo. Não fuja. Não fuja deste lugar. Eu também tenho passado por processo. Você também tem passado por processo. Não fuja. Não fuja, Agar. Amém? Do seu processo, dessa situação que você tem passado. Permaneça. Mesmo que esteja doendo, dolorido, mesmo que você chore. Amém? Não fuja. Não aborte a transformação de Deus na sua vida. Não faça isso. Não murmure. Porque murmuração é canção pro diabo. Não murmure, mas adore a Deus. Porque sabe por quê? Se você adorar nesse processo, adoração você expressa a sua confiança em Deus, a sua fé. Porque você crê que desse processo você vai ser transformada. Que depois deste processo milagres acontecerão na sua vida. Quando você adora, você está dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua vontade para minha vida. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você. Casulo é lugar de processo. Não fuja do seu processo. Volta para o lugar do seu processo. Não fuja, porque quando você tiver cumprido o propósito do seu processo, a transformação tiver acontecido naquilo que Deus quer na sua vida, Ele vai te liberar. Ele vai te liberar para você viver aquilo que Ele tem. E eu sinto nessa tarde que Deus tem falado conosco para mulheres que têm fugido do processo, que têm fugido, de lugares, de pessoas, por conta de conflitos, de crises, mas você sabe que isso é um processo de Deus na sua vida para te transformar. E o Senhor está com você nesse casulo. Quando você está escondida em Deus, Ele te guarda. Ele te dá descanso, porque aquele que habita no esconderijo, Ele dá descanso. Mesmo que seja dolorido e desconfortável, há descanso. Há descanso no Senhor. E eu também sinto o Senhor falando para mulheres aqui que o Senhor está liberando. Que o Senhor já te liberou para viver o seu propósito. Não é mais tempo de você ficar nesse ambiente, ficar neste lugar, nessa situação. Porque você já cumpriu o propósito do seu processo. É tempo agora de você voar. É tempo agora que o Senhor está te liberando para o teu propósito. E você precisa sair desse lugar. Você precisa se mover desse lugar. Porque o Senhor já cumpriu o propósito. O Senhor já está te liberando como fez com Agar depois. Então ensina aquilo que você está vivendo. Para que você não se fire e não se ofenda com o ambiente, com as pessoas. Se você está passando por um inverno, se alegre. Desfrute do seu inverno. Agora, se você está vivendo a primavera, se alegre, desfrute da primavera. Porque a beleza é poder nas estações, em Deus. A beleza é poder nos casulos. Você precisa entender isso. Amém? Eu gostaria que você colocasse aí o que você achou desse vídeo, amém? Hoje o vídeo foi um pouco mais prolongado. É porque eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo nos meus processos. Amém? Porque primeiro Deus fala comigo, a palavra é de 2 gumes, corta aqui e aí. Amém? E juntas aqui na mesa, sendo ministradas pelo Senhor. Amém? Coloque o que Deus falou com você nesse vídeo. Eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor fale com você, te edifique, traga resposta na sua vida através da palavra do Senhor. Amém? E que juntas nós possamos desfrutar da mesa do Senhor. Amém? Então, semana que vem o próximo vídeo. Quero compartilhar também com vocês uma palavra que o Senhor tem falado poderosamente na minha vida, que tem sido uma chave. O Senhor tem me dado chaves, eu quero compartilhar essas chaves com vocês também. Chaves que são acessos espirituais, são revelações do Senhor. E quando nós acessamos essas revelações, nós vivemos o propósito que Deus tem. Amém? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, a hora que você vai assistir, mas assista. Sente na mesa com o Senhor. Amém? Com o seu cafezinho. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo.